Olá, querida! Que maravilha ter você aqui. Estávamos desejosos pelo primeiro dia de workshop. Então, sejam bem-vindas ao workshop Cansei de Esperar, Quero Casar. Eu sou Caroline Vieira. Sou Emanuel Jansen. E nós somos casados há 14 anos e muito felizes. Nós temos uma experiência na área de relacionamentos há 16 anos. A gente sempre trabalhou, na verdade, com pessoas, né, em diferentes nichos, diferentes empresas e sempre desenvolvendo, sempre trabalhando com pessoas, né? Onde nós estávamos, né, Carol? Sempre foi cercado de pessoas. Então a gente acredita mesmo que uma intervenção, né, na pessoa, no indivíduo, é a chave para a mudança, para a transformação da pessoa, né? Ainda falando um pouquinho sobre a gente, nós temos 2 filhos lindos, Davi e Júlia, e depois a gente pode até mostrar a foto para vocês. E eles dois, né, são fruto e somos muito felizes em tê-los. Na verdade, temos desfrutado de uma família. E ao longo do workshop a gente vai estar falando para você um pouquinho da nossa história, né? Nós trabalhamos com o desenvolvimento de mulheres que por algum tempo acreditaram que a realidade é muito difícil. E na verdade elas têm total certeza. Eu não sei se é o teu caso, mas algumas certezas impedem que elas mudem de realidade. São certezas do tipo, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Os homens bons, a safra boa já acabou. Então nós temos lidado com mulheres que têm se descoberto. E pensando nisso, né, nós desenvolvemos um método que foi desenvolvido, testado e comprovado de reprogramação de crença para relacionamento. Nós sabemos que aquilo que você ainda não tem é porque você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Talvez dentro de você pulsa um desejo de ter. Mas o caminho para chegar até aí talvez ainda seja desconhecido. E nós, de maneira segura e de maneira muito prática, vamos pegar nas tuas mãos para que você trilhe esse caminho. A gente não está falando de você simplesmente encontrar o par perfeito. Não, nós estamos falando de você se tornar, se descobrir ser a mulher dos sonhos. Na verdade, para que você possa ser encontrada. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que nós queremos já, né, de primeiro momento, desmistificar é você, às vezes, associar, né, a vida que você está tendo hoje, possivelmente uma vida mais solitária, né, uma vida onde você, de certa forma, não tem vivido aquilo que você tem tanto desejado, que é o casamento, que é uma vida em família. A gente quer tirar o peso disso. Talvez, de alguma forma, você foi protegida, foi trazida até aqui, né, nesse momento, para ter esse contato, para que você entendesse o quanto é importante, primeiro, você ser, para depois você ter o que você sonha, né? Imagina se você repete a história de 90% de mulheres, né? Eu nem sei se essa é a estatística, mas você pode ver, é só você ver ao teu redor. Mulheres que têm casamento, que têm filhos, mas vivem uma queixa, vivem uma insuficiência, vivem uma relação melindrosa, né? Ou é deixada, ou é traída, ou é esquecida, ou é rejeitada. Então, assim, de alguma forma, você possivelmente foi livrada, né, de um histórico de dor, né, de um histórico ruim. Ou seja, nós chegamos, e a gente acredita nisso, eu acredito que na vida não existam coincidências. Então, eu acredito que esse vídeo, né, esse nosso trabalho, ele chega exatamente no momento onde você pode fazer diferente. Você pode ter uma reformulação interior, uma reestruturação interior, para que de fato e de verdade você consiga ser feliz no seu casamento, realizada, inteira, sabe? Então, assim, é muito comum a gente ver histórias de pessoas que queriam somente casar e casaram, mas hoje elas administram uma amargura, elas administram uma tristeza. E eu quero que você entenda já nesse primeiro momento que o que você tem vivido hoje de alguma forma é bom.
Porque agora você tem, vamos dizer assim, a oportunidade de se tornar, entendeu? De se empoderar na tua identidade para que haja congruência com o homem que você vai se relacionar e com toda certeza casar e ser feliz e ter filhos e etc. E assim por diante, né? Nós entendemos que relacionamento é a base para todas as vertentes. A gente vai falar de relacionamento amoroso, na verdade foi isso que te atraiu, foi isso que fez você entrar. E nós temos um lema que nos empodera. E esse lema é o seguinte: é possível, porque nós somos a prova disso. Nós somos casados, temos uma trajetória, então foram situações bastante desafiadoras. Não somos casados a esse tempo porque somos perfeitos, não é isso. Mas nós vamos falar de vida real, nós vamos falar de desencontros, nós vamos falar de você. Nós vamos falar e nós vamos tratar da sua vida. Na verdade, é sobre o que você é, sobre o que você faz e sobre o que você merece. É sobre isso que estaremos tratando. É incoerente, por exemplo, você deseja aprender sobre voo e você não procurar um piloto experiente. Isso é loucura. Então, é incoerente também aprender sobre relacionamento com alguém que não sabe sobre relacionamento. Eu não estou falando alguém que tem simplesmente conhecimento, mas alguém que tem autoridade para falar. Então, quero te dizer, você está no lugar certo, com as pessoas certas. Nós temos, não é simplesmente conhecimento sobre relacionamento. A gente estuda, né? O nosso trabalho é isso, nós somos terapeutas e nós somos coaches. Nós trabalhamos, o nosso trabalho é voltado para desenvolvimento, é voltado para esculpir o ser humano, para que ele encontre as respostas, e as respostas não estão fora. E quando a pessoa galga algumas etapas, que ela descobre o diamante que estava dentro dela, ela talvez até pense: que tempo eu perdi procurando fora de mim. Mas eu não quero complicar a coisa, eu quero torná-la simples. E você fez a escolha certa em participar desse workshop, dessa semana. Serão 3 dias com dicas muito práticas, com um método de reprogramação de crença. A gente vai falar num viés onde você vai conseguir aplicar imediatamente. E eu vou te dizer, não se aplica só à tua vida amorosa. Você pode aplicar em qualquer área da tua vida. Então, ouvir de relacionamento com alguém que não sabe o que é relacionamento amoroso é incongruente. Então, eu não tenho como. Carol, o que é que faz com que vocês pensem que tem autoridade para isso? É a transformação de centenas de mulheres que passaram por nós. Então, na verdade, são os resultados. O que nos dá autoridade não é o tempo simplesmente gasto em estudo, mas é o tempo que foi investido e desfrutado até como casal mesmo. E nós vamos começar falando, e eu quero contar para você uma historinha. E essa historinha vai dar o pontapé inicial para que você possa entender a primeira ferramenta. O que fazer para reprogramar essa crença e deixar essa vida que você está, o estado atual que você tem vivido, e talvez tenha amargado a solidão, e talvez tenha amargado não ser compreendida, e talvez tenha amargado pessoas simplesmente olharem para você e não verem o teu valor. Olha para mim, sinceramente, quantos relacionamentos passaram por você e as pessoas não reconheceram quem você é? E o teu clamor interior era: não deu nem tempo de me mostrar, de falar. E a pessoa tirou conclusões que não eram você. Isso já aconteceu com você? Isso que Carol tem falado é muito importante, né, se perceber. Existe uma outra coisa muito relevante. É a importância que existe nos relacionamentos. Você foi feita para se relacionar, nós fomos feitos para nos relacionar. Existe uma necessidade vital no ser humano para se relacionar. Então, assim, não existe uma vida feliz, não existe uma vida plena, não existe ninguém, vamos dizer assim, com inteireza emocional, se essa pessoa ela não tem esse pilar da vida realizado, o relacionamento. Seja ele familiar, seja ele amoroso, seja ele, né, em que âmbito for, em que esfera for. Então, você precisa entender,
Você nasce com uma necessidade, o ser humano ele nasce com uma necessidade comum de que seus relacionamentos deem certo, que seus relacionamentos prosperem. Isso faz parte da nossa felicidade, da nossa plenitude. Então é impossível alguém dizer que é feliz se ele não tem relacionamentos sadios, se ele não tem uma relação familiar sadia, se ele não tem, sabe, amigos, se ele não tem um companheiro, se ele não tem alguém que ele possa contar, se ele não tem uma pessoa que ele possa passar a mensagem, os valores, né, como é o caso dos filhos. Você entende? Então é necessário você compreender isso. Essa falta que você tem, essa necessidade que você tem, essa busca, né, que muitas vezes fica dentro de um conteúdo de guerra, né? Ora você racionaliza dizendo, mas eu não preciso de relacionamento, porque eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher, né, realizada. Mas entenda, todo ser humano precisa, independente se alcançou financeiramente recursos financeiros, se tem formação, se tem autoridade, né, no seu trabalho. O pilar relacionamento é um pilar necessário na vida de todo ser humano, todo ser humano. E Carol falou um pouco da nossa formação, né? Eu tenho como formação a psicanálise, a gente usa ferramentas também da hipnose terapêutica, a gente também tem uma formação de coach, e a nossa formação em coach é uma formação validada pela Universidade Cristã da Flórida. Carol estava fazendo um mestrado lá, dentro dessa área também. Então, assim, a gente tem muitos e muitos outros cursos que nos dá autoridade, que nos dá habilidade, que são ferramentas precisas para que as pessoas que passam pelo nosso método, pelo nosso processo, elas tenham resultado, elas tenham ganho. Né? Então é completamente possível, independente, sabe, da situação emocional que você está vivendo, seja fruto de uma decepção, de uma traição, de uma timidez, de uma fobia, da condição emocional que você se encontra hoje, o motivo que te colocou nessa condição. Existe esperança, existe sim condição de você olhar para o lugar que você deseja chegar e a gente traçar esse caminho juntos. É possível, é real. Você vai ver na medida dos nossos materiais, daquilo que a gente vai estar liberando, o depoimento de mulheres que passaram por N experiências, sabe? Umas que começou com muito sucesso, com muita alegria e findou com muita frustração, e elas conseguiram se reconstruir, elas conseguiram se levantar e conseguiram acertar dentro dessa área. É completamente possível. Sim. Antes que a gente conte a história, eu vou te falar de coisas que são muito relevantes para que a situação mude e coisas que são irrelevantes. Elas não definem e talvez você acha que define. Uma coisa que não importa, que sinceramente não é isso que define se você vai ter um relacionamento feliz e duradouro ou não. Eu estou falando de, Carol, mas eu fui casada e eu tenho 2 filhos e eu tenho 3 filhos. Não tem problema algum. Não importa a tua experiência passada. Você não é o que te aconteceu. Ei, é isso mesmo. Você não é o que te aconteceu. Carol, mas eu sou viúva, eu sou divorciada, eu não tenho o padrão de beleza que a sociedade dita. E quem te falou que esse é o padrão? Outra coisa, Carol, muitas mulheres, elas se castigam, né, elas se culpam por um passado talvez mais incomum, né? Existem mulheres que tiveram muitas experiências, né? O que a gente chama aí de vida louca. Tiveram realmente, sabe, todo tipo de experiência, todo nível de experiência, mas a gente entende que a maturidade chega para todo mundo. E talvez a maturidade emocional chegou para você. E você viu que a vida que você estava tendo, ou essa ficha está caindo agora nesse momento, não era uma vida que valia a pena ser vivida, né? Então você interrompeu um processo, você viu até mesmo que você não tem nem mais energia para isso,
né? O mundo aí rotula isso, a velhice chegou, o fulano está ficando chato, o fulano está ficando isolado. Mas na verdade talvez é uma maturidade emocional. Talvez você percebeu que a tua necessidade hoje é de relacionamentos mais profundos, é de uma relação mais duradoura, é de algo mais tranquilo, algo mais verdadeiro, algo mais honesto. Fora, sabe, daquela sensação do momento que a juventude, né, por algum motivo acredita que seja necessário viver. Então, talvez hoje você está dizendo não para as festas, né? Dizendo não para uma balada, para algo muito mais, vamos dizer assim, mais sensível à carne, né? Aos sentimentos. Você quer algo mais profundo. Você quer uma conversa, você quer um diálogo, você quer um tempo de qualidade, você quer um toque, você quer um olho no olho, você quer ser escutada, você quer, né, ser percebida. E isso é bom. Isso é maravilhoso. Talvez você pode estar pensando, mas Emanuel e Carol, como é que um homem vai querer se relacionar comigo? Eu tive um passado, eu tive uma história, assim, que isso me envergonha hoje. Independente do que você viveu, independente da sua condição, independente do que te trouxe a realidade que você está vivendo, é possível sim sair para o lugar, sabe, do teu sonho, daquilo que você tem no coração como desejo. Isso. Então, coisas que não são relevantes, coisas relacionadas ao teu passado. E o Carol, se você pudesse enumerar uma coisa, que ela é crucial, para que eu possa sair de onde eu estou e para um lugar que eu desejo. Uma coisa que é indispensável, e isso eu preciso te dizer, você precisa ter. Sabe o que é? Querer. Só que você precisa querer se relacionar mais do que você quer ficar sozinha. Mais do que você quer ficar e não ter que dar satisfação a ninguém. É querer mesmo. Nós chamamos isso de desejo ardente. Eu não estou falando de obsessão. Eu estou falando de uma forma muito convicta. Você entender o tempo. Você entender, o Manuel falou de momento, de existência. De você entender que a tua vida verdadeiramente, ela merece mais significado. Porque o que adianta você ter sucesso profissional, você ser realizado em outras áreas e não ter isso para dividir com ninguém? Imagina fazer a viagem dos teus sonhos, tirar selfie sozinha. Não tem pessoa, alguém onde você compartilha os teus desafios, alguém que celebra as tuas vitórias. Ah, Carol, mas eu estou cercada de amigos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tem te preenchido? Eu sei que você chegou até aqui porque você está cansada de esperar e você quer casar. E nós podemos te dizer seguramente, através de um método comprovado, essa coisa que talvez você olhe e diz, a coisa está meio bagunçada por dentro. Nós vamos te dar ferramentas e não só te dar ferramentas. Nós queremos trilhar junto com você. Nós queremos pegar na tua mão e dizer, o primeiro passo é esse. O segundo passo é esse. Para que você construa uma caminhada. Para que você construa uma estrada sólida. E que qualquer vento e que qualquer mudança não abale você. É sobre isso que estamos falando. E nós temos muita segurança disso que estamos falando para você, por experiência. Esse desejo, essa vontade, ela precisa ser algo tão claro. Às vezes, o que emocionalmente se faz? Coloca-se esse desejo envolto a muitas capas. E isso fica meio que isolado emocionalmente dentro de você. Você lá no fundo, você reconhece o desejo, né? Você tem essa vontade, isso está latente, mas existem tantas capas isolando da tua consciência, né? Vamos dizer assim, existe uma força nesse desejo, existe um potencial nesse desejo de transformar, sabe? De alinhar as coisas. Mas o medo de ser frustrado, ou o medo de repetir a história de alguém, ou repetir uma história que você teve, emocionalmente as pessoas vão colocando capas. Vai racionalizando. Ai, mulher, eu não quero mais ninguém porque... Qual é o casamento que deu certo, que está dando certo? Uma capa. Ai, mulher, eu não quero mais ninguém porque eu prefiro a minha independência, eu prefiro estar só. Não existe ninguém aqui dando pitaco, você colocou outra capa. Ai, mulher, eu prefiro estar só porque se eu quiser, né, extravasar,
Até mesmo a minha vontade sexual, eu me relaciono de forma casual, você coloca outra capa, entende? São capas e capas e capas, isolando um desejo legítimo, né? É legítimo isso que você está sentindo, no fundo. Agora, o fato disso estar cheio de capas, né, como uma cebola, impede você de tocar na energia, no potencial que esse desejo tem. E tem poder até de te orientar, de fazer você traçar uma meta clara, um caminho, sabe? Um passo a passo. Então, a primeira coisa que nós queremos nesse vídeo aula é que você perceba essas camadas. Né? O que você construiu para impedir esse sentimento, esse desejo ardente, de você abraçar esse desejo, de tocar nesse desejo e de você até olhar no espelho e dizer assim, realmente, eu cansei de esperar, eu quero hoje casar. Existe isso dentro de mim. Você entende que existe uma diferença de uma obsessão para um desejo equilibrado? A pessoa, quando ela está obcecada por um objetivo, ela não consegue entender a importância que tem o processo para esse objetivo. Sim. A obsessão faz ela pegar elementos, né, com valor ou sem valor, de qualquer forma, para que ela consiga alcançar o objetivo. Esse não é o nosso desejo. Esse material não vai fazer isso com você. Nós não queremos que você levante uma bandeira dizendo, estou disponível, tem alguém aí? Não é sobre isso. E se sujeitar a qualquer coisa que vier, né? Se isso funcionasse, nós até diríamos para você, gente, a ferramenta é essa, meninas, é por aqui. Mas a nossa proposta não é repetir o casual, a nossa proposta é consistência. A nossa proposta é plantar e colher, é amar e ser amada, é respeitar e ser respeitada, é ter alguém, é desfrutar de um relacionamento onde existe muita cumplicidade. É alguém que vai, de fato, trilhar com você desafios e celebrar as suas vitórias. É algo que você vai poder ter prazer de voltar para casa. Você vai ter prazer de planejar férias. Primeira lua de mel, segunda lua de mel. E nós não estamos falando da obsessão, porque a obsessão ela traz um sentimento muito danoso, que é a ansiedade. Não arrumei ninguém. Eu estou solteira. E aquela cobrança da sociedade. E a cobrança dos amigos. E a cobrança da família. E a cobrança própria também. E a cobrança interna. Não, a gente não está falando sobre culpa. Nós não trabalhamos com a culpa. A culpa não é uma ferramenta eficaz. Deixa eu falar mais sobre o desejo, Carol. O que a gente está falando do desejo ardente, dessa vontade, né, que ela precisa ser clara e nítida, é você, sabe, tocar... vou dizer, numa cena do tipo, você acordar no domingo de manhã e do teu lado está o teu marido, o homem da sua vida, sabe? E de se abrir a porta do quarto, seus filhos entrando e pulando em cima da cama, sabe? E de vocês se levantarem e de fazer um café da manhã e tomar aquele café em família e fazer uma programação, ou ir para o parque, ou ir para a praia, ou ir para a igreja juntos, todo mundo cantando feliz dentro de um carro, sabe? De você programar um jantar romântico e do problema que você tem que administrar é quem vai ficar com os meninos, e se fica com a avó, e se fica com a babá, sabe? E talvez você vai para esse jantar e na verdade a tua preocupação foi como ficou as crianças em casa, porque isso acontece. Mas você saber que no final da noite tudo vai dar certo, aonde você vai se amar, aonde você vai ser amada, vai ser tocada, vai ser validada, numa realidade onde vai ter sim desentendimento, atraso, porque a vida é real, sim. Mas você entender que o valor que você tem, que te conduz, né, é para um relacionamento duradouro, e aí você vai entender que as habilidades que você aprendeu no curso, né, Cansei de Esperar, Quero Casar, sobre relacionamento, será habilidades que você vai usar para a vida toda. Sabe? De trazer um casamento extraordinário, de produzir, de construir com as próprias mãos isso. Quando a gente fala de desejo, a gente fala exatamente disso, de você começar a enxergar essa possibilidade e de você intimamente construir, sabe, uma orientação norte. Eu estou chegando aqui, eu vou viver essa realidade. É isso que nós queremos falar sobre desejo. O desejo ardente... ele te dá sensações.
Isso que Emanuel falou, né? Você vai projetar. É importante que exista uma imagem dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que existe foi pensado pelo menos 2 vezes. Então, não sei se você está nos assistindo pela tela do computador ou pelo celular. Eu quero te dizer que isso, né, esse objeto, ele foi no mínimo pensado 2 vezes. Alguém primeiro imaginou como é que ele seria e depois partiu para a confecção, para a construção. E isso é uma ferramenta de construção. Ele imaginou, ele desenhou e depois ele foi para a criação, né? 2 vezes, entende? Você, no mínimo, né? Isso. As coisas foram concebidas 2 vezes. É importante e nós vamos falar sobre isso, uma visão muito clara, com muita riqueza de detalhes, sobre o futuro que você deseja. Então, quando a gente fala dessa visão clara, dessa visão positiva do teu futuro, quando a gente pede detalhes, a gente pede mesmo, né? Como é o relacionamento? Como é que você vai se sentir nesse relacionamento? Como é que você vai ser tratada nesse relacionamento? Eu acredito que elas estão curiosas agora, Carol, para saber a história, né? Sim. Então agora vamos para a história. É uma história real, tá? De fato aconteceu. E a história conta de uma pessoa que tinha um desejo. E ele se interessou por uma competição bem diferente. Eu não sei se você já ouviu falar sobre uma competição de balões. E essa pessoa, ela ouviu falar e desejou participar dessa competição. E como é algo incomum, né? Ela precisou amadurecer, maturar o desejo antes que ações fossem tomadas. E o que é que fez parte dessa maturação? Ela pensou, desejou, até que começou a buscar informações e reuniu as informações necessárias e até que começou a agir em direção a isso. E na competição de balões, conta que num dia da competição tinham mais ou menos 700 balões competindo. E essa pessoa estava recebendo em casa um amigo que foi com ele para a competição. E quando foi dada a largada, né, naquele campo vasto, um dia lindo de sol, e foi dada a largada e todos os balões começaram a subir. Só que tinha um detalhe. O objetivo ganhava a prova o balão que chegasse primeiramente no sul. Só que a pessoa que não conhecia bem, que estava visitando a casa do competidor, olhou para ele e disse: interessante, existe uma meta, né? As pessoas estão desejando ganhar a competição, mas o alvo está, a linha de chegada está no sul, mas eu estou vendo todos os balões se movendo na direção do norte. E ele perguntou: será que ninguém ganha essa competição? E o competidor riu e disse para ele: olha só, deixa eu te explicar. Com balões as coisas são um pouquinho diferentes. Não existe direção no balão. A única coisa que a gente controla aqui, ou melhor, né, é influenciado pelo vento. A gente controla a altitude. A essa altura que nós estamos, existe o vento e vai levar todos os balões para o norte. Mas se a gente conseguir chegar primeiro a 1000 pés, lá tem um vento que leva o balão para o sul. Então, na verdade, quando alcança essa altitude, que é o que a gente consegue controlar, o vento se encarrega de levar o balão até o objetivo. Porque até então, né, antes dos 1000 pés, o vento estava empurrando todo mundo para a localização oposta, né, para o sentido oposto. Sim, então a história, né, nós vamos falar sobre as ferramentas dentro dessa história e hoje nós falamos da primeira ferramenta. E a primeira ferramenta é o desejo. O que você quer? Quando esse competidor decidiu aquilo que ele queria, ele procurou imagem. Ele se viu participando. Ele se viu dentro de um balão. Ele ouviu pessoas. Ele viu fotos disso. Ele viu imagens de balões competindo.
Então o desejo ia crescendo dentro dele. Hoje, nesse primeiro dia de aula, o que a gente quer é não só que você nos ouça, mas que a próxima aula vai ser liberada amanhã. É importante que você tenha clareza do que você deseja. Qual é o relacionamento que você deseja? Como é que você deseja viver os teus dias? Eu quero que você coloque com muita riqueza de detalhes. Qual o sentimento de ter um relacionamento feliz, duradouro, saudável? E quando eu falo saudável, eu não falo perfeito. Eu falo saudável, ao ponto de uma objeção não colocar em xeque quem você é. De alguém dele chegar para você e dizer, eu não concordei, eu não gostei. E você ter tanta segurança de você ao ponto de ouvir a objeção e não querer fugir e não querer encerrar o assunto. É sobre isso que nós estamos falando. Como você quer chegar nesse lugar? Com que corpo, com que mente, com que emoção, com que sentimentos, com que nível de realização? Como você quer chegar nesse lugar financeiramente, entende? É uma visão holística, né? Uma visão geral realmente. Isso, sobre o seu futuro, né? Sobre o seu futuro amoroso. Como é? Coloca características, coloca comportamentos que você acha muito importante que ele tenha. É importante você saber o que está procurando, para que quando for apresentado para você, você possa encontrá-lo. Às vezes nós encontramos mulheres, nós atendemos mulheres que na verdade não sabem o que procuram, não têm clareza do que procuram. Elas têm uma nuance, eu quero ser feliz. E o que é ser feliz para você? Não, Carol, eu quero um relacionamento onde eu seja amada. Como é um relacionamento onde você se sente amada? É um relacionamento cheio de surpresas? É um relacionamento cheio de presentinhos? É um relacionamento onde você é validada com muito tempo junto? É um relacionamento onde você é validada pelas palavras que você escuta? Como é? Como é um relacionamento amoroso feliz? Nós precisamos que você possa gastar tempo nisso. É um momento, amanhã a gente vai ter a segunda, né? E aí você vai ficar desejosa em agir, porque mudanças acontecem rápido, isso não é chavão. Nós estamos falando de mudança científica, neurológica, não é uma mudança fora de você. Não é simplesmente coloca essa roupa ou fala desse jeito. Você entende que às vezes existem muitas abordagens num campo muito superficial. E Sim. Essas abordagens, elas trazem um retorno, existe um feedback. Mas a pergunta é duradouro, né? Traz aquilo que realmente você precisa. Então a gente precisa entender qual a profundidade do retorno que você deseja ter. Busca. Né? Sem julgamento, tá? E eu quero que você se imagine na Terra onde tudo é possível, sem restrição, de forma deliberada. Eu quero que você visualize, que você viva a experiência como se fosse. É importante que quando esse dia chegar você tenha um sentimento. Rapaz, eu já estive aqui. Nos meus desejos, nas minhas imaginações, na minha construção da minha visão positiva de futuro. Então, por onde começar? Tem mulheres que nos perguntam assim, eu não conheço ninguém, o meu ciclo de amizade está viciado, não tem ninguém que eu me interesso, eu estou esperando alguém que venha de fora, alguém que me encontre. E eu quero te dizer, vamos começar pela parte mais importante. A parte mais importante está aqui dentro. Porque o que é felicidade para mim, talvez não seja felicidade para você. Então, eu não posso te dizer o que é ser feliz para a gente. Eu preciso que você me diga o que é ser feliz para você. O que você tem desejado. E é isso que será perseguido. É isso que será alcançado. É isso que será desfrutado. Amanhã, na segunda aula do workshop, a gente vai falar a segunda etapa. Mas aí a primeira tem que estar clara dentro de você. E eu acredito que você entendeu.
não é isso? Sim. Você pegou a coisa, né? E faz isso, cria uma expectativa para a próxima aula. Amanhã, faz uma coisa, compartilha essa aula com alguém. Eu sei porque sei. Você tem amigas que estão passando pela mesma situação. Seja um canal de Deus para elas. Compartilha. Outra coisa, deixa nos comentários. Nós vamos ler todos os comentários. E nós queremos interagir com você. Nós queremos que o workshop, que as aulas, elas sejam o mais pessoais possível. Nós queremos que não haja distância mesmo. Nós queremos caminhar junto com você. E para isso a gente precisa te ouvir. Então deixa no comentário, fez sentido para você? Você gostou? Como é que foi? Você fez? E outra coisa, compartilha. E é isso, né? Eu acho que então, até amanhã, onde teremos a segunda aula do workshop, porque nós temos a certeza que você está aqui porque você cansou de esperar e quer casar. Eu sou Caroline Vieira. E eu sou Emanuel Jansen. Do Cansei de Esperar, Quero Casar.